a você que participa dessa nossa reflexão. Nós temos contado a história de um jovem francês que sai dali da França, vai até as montanhas da Grécia, onde ficam os mosteiros ortodoxos, e ali ele tem uma entrevista, então, com o monge, o padre Serafim, que vai lhe falando, então, sobre os estágios da meditação. Primeiramente, o monge lhe ensina uma postura física. Ele precisa ter uma postura física, ele precisa ter uma consciência corporal antes de começar a meditar e antes de começar a orar. Então ele fala que os monges deveriam, né, começar antes de tudo em ter a sua coluna ereta, em ficar imóveis, em dirigir-se, né, ao sol, como a flor se dirige ao sol, essa flor que é Deus. E enfim, ele termina então, na última vez nós falamos sobre a oração ou a palavra que ele deveria repetir dia e noite, como os monges orientais fazem. Eles repetem toda hora, todo instante, eles têm um rosário onde eles vão repetindo Kyrie eleison. E eles aprenderam que essa invocação vai muito mais além daquilo simplesmente de pedir a Deus que tenha piedade, porque Kyrie eleison em grego significa Senhor, tem piedade. Mas eles descobriram que é uma oração muito mais profunda do que isso, é uma invocação do nome divino, é um chamado de Deus para perto de si, é sentir a presença consoladora do Pai. Se você perdeu então esse vídeo, né, que nós falamos isso, assistam, é muito importante que você tenha esse conhecimento anterior. E até aqui o ensinamento do monge, portanto, era de ordem natural e terapêutica. Na verdade, os antigos monges, eles chamavam-se a si mesmos de terapeutas. Terapeutas vem de theos, do grego, que significa justamente Deus. E antes de levar o discípulo à iluminação, o papel desse monge era de curar a natureza, de colocá-la em melhores condições para que pudesse receber a graça. A graça que não contradizia a natureza, mas a restaurava e a aperfeiçoava. E era exatamente isso que o monge estava fazendo com o jovem filósofo, ensinando-lhe um método de meditação que algumas pessoas podiam considerar como alguma coisa muito simplesmente natural, né? O simplesmente natural que é um problema. Não é tão simples assim. A montanha, a papoula, o oceano, o pássaro, tudo isso que esse jovem passou antes de entrar na meditação, todos eles são elementos da natureza que lembram a pessoa que ela deve, antes de ir mais longe, recapitular os diferentes níveis do ser, ou ainda os diferentes reinos que compõem o microcosmo, o reino mineral, o reino vegetal e o reino animal. Muitas vezes o ser humano perdeu o contato com o cosmos, com o rochedo, com o animal. Isso acabou por lhe provocar todo tipo de mal-estar, todo tipo de doenças. Quanto mais nos afastamos desse habitat natural, ao qual nós pertencemos, originalmente, mais vamos ficando doentes, mais vamos ficando inseguros, mais vamos ficando ansiosos. Ele sente demais, ele se sente um estranho no mundo, porque ele se afastou desse lado natural. Então meditar é, antes de tudo, entrar na meditação e no louvor do universo, entrar em sintonia com o universo, pois todas as coisas sabem orar antes do que o mundo tome consciência da oração. Antes que o homem tome consciência da necessidade de oração, a natureza já ora. O ser humano está aqui para dar um nome ao que todas as criaturas balbuciam. As criaturas balbuciam o nome divino. O homem vem para dar o nome desse ser que os seres apenas balbuciam.
Com a meditação de Abraão, que é o próximo estágio, então o monge ele ensina a meditação de Abraão. Então nós entramos numa nova, numa mais elevada consciência que nós chamamos fé. Isto é, fé é a adesão da inteligência e do coração ao tu, ao vós, né, que transparece na multiplicidade de todos os seres que nós tratamos como um tu minúsculo, né? Nós encontramos um tu maiúsculo num tu minúsculo, o Criador nas criaturas. Tais são a experiência e a meditação de Abraão. Por trás do cintilar das estrelas há muito mais do que as estrelas. Uma presença difícil de nomear, que nada pode nomear, mas que, não obstante, tem todos os nomes. É algo mais que o universo, mas que não pode ser apreendido fora do universo. A diferença que existe entre Deus e a natureza é a diferença que existe entre o azul do céu e o azul de um olhar. Abraão, além de todos os azuis, estava em busca desse olhar. Ele via as estrelas, Abraão via as montanhas, via o mar, mas em nada disso ele conseguia encontrar o olhar. Depois de aprender as bases, o enraizamento, a orientação positiva para a luz, a respiração pacífica dos oceanos, o canto interior, o jovem era então convidado a um despertar do coração. Um coração que busca o absoluto, a fonte de tudo o que vive e de tudo o que respira. Um coração que é convidado a dar um nome a esse ser e a chamá-lo de meu Senhor e meu Criador. Um coração convidado a amar e a amar andar na sua presença. Meditar para Abraão é se manter sobre a aparência das coisas, é o contato com a presença além da aparência. Essa forma de meditação entra nos detalhes concretos da vida cotidiana. Ali, junto com o carvalho de Mambré, onde Abraão estava sentado, né, diz a palavra de Deus, o livro de Gênesis, que ele estava sentado junto ao carvalho de Mambré, na sua tenda, do lado de fora, no sol do meio-dia, num sol muito quente. E é lá nesse momento que ele acolhe 3 estrangeiros que vão então se revelar como enviados de Deus. Meditar como Abraão, disse o velho monge ao filósofo francês, é sobretudo praticar a hospitalidade, é dar um copo de água a quem tem sede, é não se afastar do silêncio que aproxima a pessoa da fonte. Meditar como Abraão não desperta somente em você a paz e a luz, mas também o amor por todos os seres humanos. E o monge Serafim leu ao jovem a famosa passagem do livro de Êxodo, aliás, o livro de Gênesis, onde fala da intercessão de Abraão. Abraão se manteve ali diante de Yahvé, Senhor, Deus, aproximou-se dele e disse: o Senhor vai realmente exterminar o justo juntamente com o ímpio, com o pecador? Talvez sejam 50 justos na cidade. Vai realmente exterminar a cidade tendo 50 justos na cidade? O Senhor não perdoará a cidade por causa dos 50 justos que nela vivem? Abraão, segundo essa passagem, teve que pouco a pouco reduzir o número dos justos para que Sodoma não fosse destruído. De 50 ele vai para 5, mas Senhor, se tiver só 5, o Senhor não vai salvar a cidade em atenção desses 5? Então ele leva diante de Yahvé, Deus, a seguinte intercessão: que meu Senhor não se irrite se eu falar só mais uma vez, e se não houver mais que 10. Meditar como Abraão é interceder pela vida das pessoas, é não ignorar nada da sua corrupção. Interceder não é ignorar a corrupção, não é negar o mal que está na pessoa, mas é vê-lo
enquanto alguém que não se desespera diante da misericórdia divina. Esse gênero de meditação, portanto, ele livra o coração de todo julgamento, de toda condenação, em todo tempo e lugar, sejam quais forem os horrores que lhe sejam dados a contemplar. Meditar como Abraão leva mais longe ainda. Parecia que a palavra era difícil de sair da garganta do mestre Serafim, como se ele quisesse poupar o jovem de uma experiência pela qual ele mesmo teve que passar e que despertava em sua memória um tremor sutil. Ele disse ao jovem: isso pode levar ao sacrifício. E ele cita então a passagem de Gênesis, onde Abraão se mostra disposto a sacrificar até o seu próprio filho Isaque. Tudo é de Deus, continua murmurando o monge. Tudo é dele e para ele, tudo é por ele. Meditar como Abraão vai levar você a esse total despojamento de si mesmo e do que você tem de mais caro. Pense naquilo que você mais ama, aquilo que é mais importante para você e com que você identifica o seu eu. Para Abraão, isso era o seu filho, o seu único filho. E se você é capaz desse dom, desse abandono total, dessa infinita confiança naquele que transcende toda a razão e todo o bom senso, tudo lhe será restituído em cêntuplo. Deus providenciará, foi o que Abraão falou. Deus providenciará. Meditar como Abraão é não ter o coração, não ter no coração, não ter na consciência nada que não seja Ele mesmo. Quando chegou ao alto do monte, Abraão só pensava em seu filho. Ele subiu pensando em seu filho, chegou no monte pensando em seu filho, mas quando desceu, ele só pensava em Deus. Então, passar pelo auge do sacrifício é descobrir que é preciso matar o próprio ego. Matando o ego, eu descubro o outro. Meditar, como Abraão, é aderir à fé, àquele que transcende o universo. É praticar a hospitalidade, é interceder pela salvação de todas as pessoas. É esquecer-se de si mesmo, é romper as amarras mais legítimas, sim, as amarras mais legítimas, para descobrir-se a si mesmo, para descobrir o nosso próximo e todo o universo habitado pela infinita presença daquele único que é. No próximo encontro nós vamos falar como o jovem foi apresentado para a meditação como Jesus meditou. Então ele vai aprender a meditar como Jesus no próximo encontro. Até lá.